Uma obra que no ano de 1997 tentava explicar como a interface dos computadores estava influenciando na cultura humana. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre o livro Cultura da Interface, obra do pensador estadunidense Steven Johnson e que foi publicada no ano de 1997. Essa obra fala muito sobre computador, sobre a área de informática, tecnologia, internet, e muitos dos exemplos que o autor coloca no livro estão um pouco defasados. Então a gente vai tentar explicar o que ele coloca no livro, o argumento dele da cultura da interface, mas tentar trazer ele com exemplos que estejam mais em consonância com a nossa tecnologia dos dias de hoje. Para a gente falar desse livro, a gente vai começar justamente pelo título, porque ele fala sobre cultura da interface. Cultura é toda forma de obra humana, tudo aquilo que o homem realiza no mundo. Já a interface é o elemento que está entre o usuário de um objeto tecnológico e a tecnologia em si, mais precisamente entre a codificação de 0 e 1. Então, a interface é justamente o modelo como o ser humano vai ter contato com a tecnologia e vai conseguir manuseá-la. Vamos pegar este vídeo que você está assistindo. Você está me vendo aqui, você está ouvindo eu falar. Do lado vai ter uma série de sugestões de vídeos. A sua aba de navegador pode estar com várias abas abertas, você pode estar vendo numa televisão com controle remoto, mas isso tudo é programação de código binário. Esse rosto que vocês estão vendo, essa voz que vocês estão escutando, os elementos que estão ao lado, tudo isso são códigos binários. O código binário ele é justamente montado para que você possa estar vendo, ouvindo o que está acontecendo. Vamos pegar toda essa estrutura do YouTube. Para você colocar um vídeo para rodar, você vai apertar aquele botão de play, que é uma seta semelhante ao que existia no videocassete, nos tocadores de fita, nos aparelhos de DVD, ou seja, era algo que estava em diversos equipamentos de reprodução de mídia e que isso foi agregado na interface para que seja mais familiar para o usuário. Da mesma forma, o botão de pausa aqui é representado por duas barras verticais, ou seja, um elemento que o ser humano está acostumado foi transformado numa interface para que o ser humano possa utilizá-lo. Se você utilizar a calculadora do computador ou do celular, ela vai ser muito semelhante às calculadoras manuais. Se você usar um editor de texto, ele vai ter muitas semelhanças com as antigas máquinas de datilografia. Se você pegar algum streaming de música, você vai ter, por exemplo, na parte do áudio, uma representação de volume, ou então uma representação de fones de ouvido. Isso tudo para criar essa interface. Então, a interface é como a programação vai se mostrar para o ser humano ter uma familiaridade com ela. Quando você usa o aplicativo do seu banco, você vai ter uma série de elementos que se parecem com elementos do mundo físico ou com alguma simbologia, como por exemplo o símbolo do cifrão, que pode fazer uma representação de algo, uma transferência que é representado por uma seta. Tudo isso são formas de fazer essa programação de 0 e 1 ser utilizável pelo ser humano. Então daí a gente pode compreender o que é uma cultura da interface. A cultura da interface é justamente a gente pensar que os fazeres humanos, eles passaram a ter como um grande elemento essas interfaces que estão presentes na tecnologia. Quando o autor escreveu o livro, ele fala especificamente de computadores, mas nos tempos atuais a gente já vai falar de diversos outros aparelhos, como celulares, as Smart TVs e muitos outros. E se a gente parar para pensar, a nossa cultura, a nossa forma de lidar com o mundo foi modificada por causa dessas interfaces.
Provavelmente você já fez algum pagamento ou alguma transferência por meio de Pix. O Pix é uma codificação de 0 a 1, mas ele tem toda uma interface que foi criada para que a gente possa utilizar para fazer um pagamento ou uma transferência. É um caso em que uma interface intervém no funcionamento humano. A sua forma de lidar com uma parte da sua vida, que é lidar com a sua parte financeira, ela tem uma intervenção de uma interface. Ou então vamos pensar em diversas lojas, empresas de pequeno porte que utilizam, por exemplo, Instagram ou WhatsApp para fazer o comércio, uma lanchonete que posta foto dos lanches, uma loja de roupa que posta fotos das roupas, e assim para diversos tipos de empreendimento. Ou então essas empresas que fazem atendimento via WhatsApp. Isso tudo é uma adaptação que essas empresas tiveram que fazer por conta da interface. Porque a tecnologia oferece comodidade, oferece facilidade para o cliente, isso tudo houve uma adaptação. Então, se a gente pensar que trabalhar com comércio 30 anos atrás significa lidar com o cliente no dia a dia, convencer o cliente pessoalmente, ou talvez conversar com o cliente por telefone, hoje em dia você vai ter um outro elemento que é, por exemplo, o celular. Muitos vendedores vão ter o atendimento de clientes através de um WhatsApp ou de aplicativos que permitam a comunicação. Então a gente tem essa percepção de como que a interface interfere nas nossas vidas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela comentou comigo que está utilizando um aplicativo no celular que marca o peso dela. Ela está tentando emagrecer e está utilizando um aplicativo que ajuda com isso. Pelo que ela me explicou, ela vai anotando o peso dela de tempos em tempos e assim o aplicativo fornece para ela um cronograma de como está a evolução dessa dieta dela, ou seja, a forma, ela está fazendo uma dieta, ela tem um objetivo de perder peso. Os seres humanos, desde quando o ser humano começou a pensar, ele age visando objetivos. E agora um objetivo que existe há tempos, que é o de perder peso, conta com uma interface para auxiliar. Então, isso é a cultura da interface, essa interligação entre o ser humano e uma codificação de 0 a 1, e isso tudo vai mudar a forma do ser humano lidar com o mundo, vai mudar a cultura humana. Um dos pontos que o autor cita bastante, em especial no começo do livro, é uma comparação que ele faz dessa cultura da interface com a obra do escritor inglês Charles Dickens do século XIX. O Charles Dickens, ele teve como a principal fonte de inspiração em suas obras todas as mudanças que estavam acontecendo na Inglaterra no momento da Revolução Industrial. O Charles Dickens é um autor que se enquadra ali na literatura realista e ele justamente faz uma descrição desse mundo meio anárquico que estava surgindo por causa da industrialização. Então, a Inglaterra se industrializava, o formato da cidade se mudava, muitas pessoas iam mudar para as cidades para trabalhar nessas novas fábricas. Então, a obra do Charles Dickens é justamente uma forma de se interpretar essa espécie de mundo caótico que surgia na industrialização. E o Steven Johnson justamente faz essa comparação porque ele coloca que a interface é justamente uma forma de você colocar uma espécie de organização nessa anarquia de 0 e 1. Ele aponta, por exemplo, que na década de 70, quem utilizava computadores eram apenas programadores que tinham conhecimento desses códigos binários, de códigos de programação. Entretanto, para se tornar o computador um objeto mais acessível, foi necessário justamente criar formas de interface para que a pessoa não especializada pudesse utilizar o computador para diversas finalidades. Então, a interface é justamente a forma de você colocar ordem para que esse mundo anárquico se torne algo que seja compreensível, que seja manuseável pelo ser humano. Um outro ponto que ele coloca, que nesse caso é necessário a gente fazer uma atualização desse livro, tentar
trazer para algo mais próximo dos nossos dias atuais, é quando ele fala em texto e em hiperlink. Ele coloca que o hiperlink é justamente um dos elementos mais inovadores dentro de uma interface, por ele permitir a interligação entre diversos documentos diferentes. Por exemplo, quem estudava numa biblioteca, pegue o livro A. Para entender o livro A, precisa do livro B, teria que se levantar e pegar o livro B com o bibliotecário. Já no caso do uso da interface, o hiperlink, ele justamente permite que você vá de um local para o outro e possa acessar novas informações. Ele fala muito sobre a questão textual no livro, mas a gente pode trazer isso para os tempos atuais e pensar no quanto que todo o conteúdo que é produzido na internet, ele acaba estando interligado com diversas outras coisas. Se você entrar em algum site de notícias assim que não tem uma assinatura, provavelmente você vai estar abarrotado de publicidades ao entorno, ou seja, você vai ter links para publicidade. É muito comum também nessa área de jornalismo que está na internet, você ler uma matéria e você ter um link que leva para algo que contextualize melhor. Por exemplo, vamos pegar algum elemento da política atual e tem uma notícia. Esse elemento da política acontece hoje. Se ele teve algo semelhante 6 meses atrás, é bem possível que o site tenha o link para você ler essa matéria de 6 anos atrás. Então, essa é uma das formas como a interface trabalha a informação através dessa série de conexões que são feitas por meio do hiperlink, mas isso não fica limitado à questão textual. Ao olharmos para os tempos atuais, diversos aplicativos que a gente utiliza, que faz parte da nossa vida, vai ter uma série de conexões com outros elementos. Um caso é quem utiliza, por exemplo, TikTok, ou então o YouTube Shorts, ou o Reels no Instagram, que fica roletando vídeos em seguida. Essa série de vídeos que você vai passando são justamente um emaranhado de hiperlinks, ou seja, de conteúdos atrelados que vão sendo exibidos de forma sequencial. Então, aqui a gente vai ter justamente algo que o Steven Johnson postulou ali em 1997 e que a gente consegue trazer para os tempos atuais, sobre como uma das características da interface é a sua capacidade de estar conectando diversos elementos entre si e criando, digamos assim, uma espécie de cadeia ou alguma uma interligação lógica ou algo que faça sentido para o ser humano. O outro ponto que o autor coloca no último capítulo do livro é aquilo que ele chama de agente. O agente é uma função da interface, que seria uma função em que haveria uma espécie de autonomia da máquina, uma autonomia dessa série de zeros e uns para facilitar o ser humano. Na época em que ele escreveu, isso era bastante limitado, e ele fala muito sobre o uso da função dos editores de texto para você localizar, contar palavras, etc. Que isso permitiria uma série de comparações de textos entre si. Só que hoje em dia, esse ponto, essa função de agente que ele coloca é bem mais ampla. A gente consegue, por exemplo, pesquisar conteúdos no Google, existe o algoritmo que vai captando quais são os nossos gostos e procuram de alguma forma trazer um conteúdo interessante para você. Recentemente eu mandei uma mensagem para um amigo falando que eu precisava comprar uma furadeira e 1 minuto depois apareceu para mim uma propaganda de uma furadeira para eu comprar numa loja X. Então, existe essa função de agenda já de uma forma muito mais estabelecida do que o autor imaginava no ano de 1997. A gente tem ferramentas hoje como o ChatGPT que geram textos, a inteligência artificial ela gera imagens, existe uma série de funções em que a própria máquina é imbuída de realizar algo para o ser humano. E o Steven Johnson justamente lança, nesse caso, uma espécie de discussão ética.
sobre a qual ponto chegaria a tecnologia. Será que ela deixaria em algum momento de ser uma ferramenta? Será que essa cultura da interface deixaria de ser uma cultura? Deixaria de ser algo que o homem realiza? Deixaria de ser algo ligado à relação do homem com o mundo e poderia se tornar algo diferente? Por exemplo, as máquinas pensando por si só, ou então o ser humano não participando mais do processo daquilo que a máquina faz? Ele lança essa preocupação e fala que apenas no futuro saberemos. Bom, a gente já tem um pouco desse futuro, nada de muito drástico aconteceu até os tempos de hoje. A máquina ainda não lançou nenhuma bomba atômica sobre nós, como em muitos filmes de ficção, mas a gente já vê como alguns elementos da inteligência artificial já substituem o trabalho humano. Por exemplo, a tecnologia que escreve textos por si só, provavelmente deve estar gerando inúmeros trabalhos escolares e acadêmicos mundo afora. Da mesma forma como editores de imagem devem estar sendo muito utilizados. A gente está ainda no meio de um processo, mas o alerta com o autor se torna bastante pertinente. Então, com isso, a gente consegue ver como Cultura da Interface é uma obra que, apesar de escrito no momento em que os computadores ainda começavam a fazer parte do dia a dia, ele já anteviu como isso seria algo bem maior e que geraria uma cultura, que o uso da tecnologia da informação interferiria na forma como o ser humano se relaciona, seja por conversas com outras pessoas, você mandar um coraçãozinho para a pessoa que você gosta, para o seu namorado, namorada, marido, esposa, etc., ou então você mandar um joia para dizer que está tudo bem, ou então você ter o barulho da câmera fazendo o barulho de uma câmera analógica. Toda essa criação dessa interface justamente mexeu com as nossas formas, com relacionamentos humanos, com relacionamento do trabalho, com relacionamento com a educação, com relacionamento com o poder público, ou seja, todo o contato do ser humano com o mundo agora tem a interface como parte integrante. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.